livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Coloca no telão aí o versículo, Rian. Capítulo 23 e versículo 21 de Lamentações de Jeremias. Após o livro de Jeremias, você encontra o livro de Lamentações. Capítulo de número 3. Aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela vossa audiência e carinho que muitos têm dispensado sobre o Ministério Canaã. Que Deus os abençoe. Capítulo 3, versículo 21 de Lamentações, quem achou, diga amém. Palavras do profeta Jeremias. Ele diz assim: quero trazer à memória, à minha mente, à minha alma, somente o que pode me dar esperança. Vamos ler novamente? Vamos lá. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tome assento com a Bíblia aberta e vamos entender estas palavras proferidas pelo profeta Jeremias. Inicialmente, nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos traz um pano de fundo de juízo. Durante um período de 40 anos seguidos, Jeremias ele vai divulgar para a nação de Judá o castigo, o juízo de Deus sobre esta nação. A Bíblia diz que a nação de Judá, ela desprezou esta palavra do profeta Jeremias a respeito do juízo. Preste atenção, muita atenção à palavra de Deus. Foram mais de 4 décadas Deus usando o profeta Jeremias para falar sobre um possível castigo que esta nação iria enfrentar. Mas a Bíblia diz que eles desprezaram o anúncio, a advertência. E diz a Bíblia que a nação de Judá, ela vai enfrentar a sua pior crise. E junto a esta crise, esta nação vai sucumbir em um caos. Chama-me a atenção as palavras do profeta dizendo, no texto que lemos: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando ele diz eu quero trazer à memória, é uma afirmação muito pessoal, particular, singular, diante do cenário que ele estava de forma notória e perceptível contemplando. Porque o desejo dele não era de maneira nenhuma ver aquela nação sendo julgada. E quando ele fala sobre esperança, ele está falando sobre uma mudança radical que Deus poderia propiciar àquela nação no que diz respeito às suas misericórdias. E Deus, ele falou ao meu coração agora à tarde e me facultou uma reflexão bíblica sobre a esperança que sobreviveu ao caos. O que nós podemos entender sobre caos? À luz da Bíblia, caos significa desordem, confusão, desequilíbrio, e também significa o Deus da desordem. Então a interpretação, o conceito mais interessante dentro da palavra caos é o Deus da desordem. Qual é o Deus deste século? Satanás. O que é que Satanás está promovendo no mundo
de uma ponta a outra, desordem. Não serei agressivo em vos dizer que nós estamos enfrentando um caos. Um período de desordem, um período de desequilíbrio em todos os campos, em todas as esferas, em todos os níveis da sociedade contemporânea. Nós estamos enfrentando esta desordem. E o Deus da desordem está implantando este desequilíbrio de forma imediata, notória, clara, evidente. Se nós olharmos para a vida baseados naquilo que olhamos aos nossos olhos, nós vamos nos oprimir. Nós vamos nos desconstruir, nos diluir, porque todos nós somos cônscios da dura realidade que nos permeia. Fazemos parte de uma sociedade contemporânea que está sucumbida pelo medo, pelo pavor, pela ansiedade, depressão e um profundo desânimo que desanexam os homens de Deus. Repito, um profundo desânimo que desanexam os homens de Deus. Os homens estão desanexados de Deus. Cristo, ele nos anexou a Deus. E aí surge o processo que a teologia conceitua de reconciliação. Porque se Deus olhasse para mim e não contemplasse a graça que é Cristo, nós seríamos fulminados. O que fez Deus nos outorgar uma nova chance foi Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz: e ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Cristo é que nos garantiu a salvação, o perdão e uma nova oportunidade. Se não fosse Cristo, nós não teríamos a possibilidade de nos aproximarmos de Deus. Então, o pecado desanexou o homem de Deus, desassociou o homem de Deus, desvinculou o homem de Deus. Somos a geração do século 21. As distâncias diminuíram e vimos o mundo se globalizar. Você vê que, através de um aparelho de celular, você tem o conhecimento instantâneo de tudo o que está acontecendo no mundo. Você faz ali um acesso no Google e você sabe de forma atualizadíssima tudo o que está acontecendo no planeta. A tecnologia, ela produziu este raciocínio não linear, porém conectado, multidisciplinar e imprevisível. Somos a geração desta tecnologia que facilita, que nos torna conectados ao mundo através de um aparelho, porém estamos desconectados da essência da nossa vida, que é Deus. Estamos desconectados da espiritualidade. Eis a razão porque estamos sofridos e sofrendo. Tendo acesso agora à tarde a uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS afirmou que no ano passado, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo sofriam de depressão. Agora, com os estudos mais recentes, nós estamos chegando a quase 1 bi de humanos que estão produzindo doenças mentais e neurológicas, que são as doenças da alma: depressão, síndrome do pânico, medo, ansiedade, pavor. Nós estamos dentro de uma cápsula que nos oprime. Nós estamos dentro de uma cápsula que nos destrói, que nos mata,
que nos deixa sufocados, intoxicados, entenebrecidos, destruídos emocionalmente. O ser humano está cada vez mais perdido, exausto e diluído. Porque o sistema do mundo proporciona isto a todos nós. Disse Victor Hugo, a esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Disse Voltaire, a esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Então nós estamos sempre com o pé atrás. Porém, lembro-me de um dos grandes evangelistas norte-americanos chamado Moody. Moody disse: podemos suportar melhor a aflição do que a prosperidade, já que na prosperidade nós nos esquecemos de Deus. Então são palavras interessantes a de Moody, porque na aflição geralmente a gente se aproxima de Deus. É no deserto que temos experiência com o Todo-Poderoso. É na crise que nós encontramos oportunidades de encontrarmos mais algumas experiências relevantes a respeito da intimidade que devemos produzir e nutrir com Deus. E Jeremias, queridos, ele vai escrever esse livro fruto de sua lamentação a respeito do juízo que estava pairando sobre a nação de Judá. Jeremias escreveu este livro cerca de 587 a.C., logo após a queda de Jerusalém em 586. A história diz que Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus haviam sido mortos, torturados e levados como escravos. O livro foi escrito em forma de canções tristes, então é um livro poético. Geralmente, os judeus, é uma cultura dos judeus, quando começam a ler um texto, a primeira palavra do texto, eles conceituam ao livro. E a primeira palavra deste livro é a palavra como. No original significa eka. E a palavra eka, no hebraico, significa ai. Surge aí o livro de Lamentações. A cultura dizia que este livro, ele deveria ser lido em forma de canções tristes, com a intenção de que o mesmo fosse recitado pela congregação de Israel até os dias de hoje, em cultos, para relembrarem o juízo de Deus neste período. Mas precisamente em julho para agosto, no último dia, eles leiam esse livro e começam a relembrar o juízo de Deus sobre Judá neste período de 586. Então Jeremias, ele vai vivenciar o juízo. O capítulo 3 de Lamentações já começa o próprio profeta dizendo: eu sou o homem que viu a aflição. Veja aí, capítulo 3, versículo 1. Coloca o versículo 1 aí. Ele diz: eu sou o homem, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara. Veja que ele cita a palavra vara. A palavra vara traz a conotação de punição. Ele diz: eu sou o homem que viu. Ou seja, ele acompanhou de perto toda a desconstrução daquilo que Deus construiu, que era a espiritualidade na nação. Ele vai sentir na pele o juízo de Deus pairando sobre a nação de Judá. Eu sou o homem. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. O furor de Deus estava em evidência na nação de Israel. E Jeremias, ele vai ver, ele vai sentir na pele. Um fato interessante é que Jeremias profetizou, como disse agora há pouco, durante 4 décadas. Alertando, dizendo: cuidado, vigiem. Voltem-se para Deus. E assim como Noé, que na sua geração a Bíblia diz que Noé, ele também anunciou o dilúvio.
e a sua geração o tratou com desdém, com indiferença, e o dilúvio veio, nós estamos também vivendo a mesma realidade. Deus está levantando dos 4 cantos do planeta homens para anunciar o juízo de Deus, propagando a palavra de juízo, a palavra de julgamento. O capítulo 3 de Lamentações é uma exposição daquilo que o profeta estava sentindo. É como se ele fosse um cobaia. Ele foi escolhido por Deus para sentir na pele o que a nação de Judá deveria sentir. E ele iria sentir mais à frente. Quando você estuda teologia, você vai entender que existem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores eram profetas que as profecias eram prolixas, demasiadas, estendidas, longas. Os profetas menores, as profecias eram menores. Jeremias era um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. Então Jeremias, tendo aí a participação em seu ministério profético de 2 livros, o seu próprio livro e o livro de suas lágrimas, ele vai trazer neste capítulo 3 e em todo este livro uma melancolia pessoal. É como se ele estivesse deprimido e melancólico. E ele expressa isto de forma poética, até mesmo exagerada. A princípio, ele culpa Deus por sua aflição e até mesmo por seus incômodos físicos. Existe uma frase de Max Lucado. Ele diz: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e seus medos morrerão de fome. Então veja o trocadilho. Se eu nutro, alimento os meus medos, a minha fé vai se exaurir. Se eu nutro, se eu alimento a minha fé, quem tem fé aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Se eu alimento a minha fé, os meus medos morrerão. Os meus medos não resistirão a uma fé que está em conexão com o absoluto, transcendente, o poderoso, o incomparável Criador, o nosso Deus e Pai. Se eu estou conectado com Deus e a minha fé está imbricada com o Todo-Poderoso, nada pode me diluir, nada pode me desmotivar, nada pode me entristecer. Uma das frases que eu acho mais célebres dos grandes pregadores reformadores é a frase de Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz que a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. Então, ter fé, possuir fé, significa viver de forma consistente em um mundo inconsistente. Ter fé significa viver de forma sólida em um mundo vulnerável. Ter fé significa viver de forma equilibrada em um mundo em desequilíbrio. Porque se você olha para o cenário, Jeremias está diante de um caos, uma desordem. Mas a Bíblia diz que ele produzia na sua subjetividade a esperança. E a esperança ela está interligada à fé. Ele produziu a esperança. E essa esperança produzida por ele vai fazer com que o Deus da esperança esteja com ele nos momentos inóspitos e difíceis. Porque Deus é a nossa esperança. E uma das definições de esperança no dicionário Aurélio é confiança. Nossa confiança deve estar sempre em Deus. Porque nele devemos crer, nele devemos esperar. E o salmista, ele já diz no Salmo 20, verso 7. Coloca aí o Salmo 20 e verso 7. Olha o que é que o salmista diz aí, ó. Uns confiam em quem? Em carros. Quando ele diz uns confiam em carros, ele está falando, uns confiam
no aparelhamento antropocêntrico, humano, humanista, nos recursos. Mas isto ocorre, sim ou não? Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos na Índia milhões de deuses. Alguns indianos têm a vaca como um deus. Eles têm o direito de crer, sim ou não? Eles têm o direito de dizer que a vaca é a deusa deles. Alguns têm um macaco como um deus. Então o salmista diz, uns confiam em carros. Eles têm direito de confiar em carros. E outros em cavalos. Eles têm o direito. Só que o salmista, ele vai falar agora qual é a essência, o propósito, a intenção, os recursos daquele que são geridos por Deus. Porque aqueles que são geridos por Deus, eles não confiam em carros, eles não confiam em cavalos, eles não confiam no governo, eles não confiam nas propostas humanas, eles confiam em quem? No Senhor. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Em outra tradução diz, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor. O que é se gloriar em nome do Senhor? Olha para mim aqui e presta atenção. Quando eu me glorio no nome do Senhor, eu não estou me colocando como o melhor, como o autossuficiente, como alguém arrogante. Não, quando eu me glorio no Senhor, eu estou dizendo que no Senhor eu venço, triunfo, prospero, cresço, avanço no Senhor. Porque quando Golias está insultando o exército israelita, Davi chega no arraial e ele vai enfrentar Golias no nome do Senhor. Diga glória a Deus. Ele diz, eu vou enfrentar este incircunciso no nome do Senhor, porque ele tem afrontado o nome do Senhor. Então eu preciso colocar Deus na minha vida. E Jeremias, queridos, ele olha para 4 cenários. Rapidamente. O capítulo 3 nos traz 4 cenários. O primeiro cenário, o cenário caótico. O desequilíbrio. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus e ele me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Então, dos versículos 1 ao 20, nós temos um cenário caótico, onde ele vai exprimir, onde ele vai apresentar à sociedade de Judá as suas lamúrias, as suas dores, os seus desencantos, o seu sofrimento. Ele diz, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, aquele estava enfermo e ferido. No versículo 6 ele diz, e fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Aqui ele está produzindo um sentimento de inutilidade, de óbito emocional e espiritual. Ele continua dizendo no versículo 8, ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Ou seja, ele está sendo torturado espiritualmente. Isto é uma tortura. Versículo 7 diz, cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ele está prisioneiro. Então, os 20 primeiros versículos do capítulo 3 de Lamentações, o profeta está exprimindo as suas dores. O cenário é caótico. Qual é o cenário que está diante do Brasil e do mundo agora? Caos. Já li hoje em um noticiário que alguns cientistas americanos estão temendo a terceira onda no Brasil agora a partir de junho. Vi ontem no noticiário que a cepa indiana, que é muito mais agressiva, já
chegou no Rio de Janeiro. E aí, se você for viver em função de cepa, de crise, de inflação, de violência, de desamor, de inversão de valores, de caos, se você for viver em função deste cenário, eu lamento te dizer que você não vai resistir. E infelizmente muitos não têm resistido, porque estão entrelaçados com a crise. Jeremias, ele contempla o cenário caótico, mas ele contempla também um cenário otimista. O cenário caótico, você que está com a Bíblia aberta, está do versículo 1 até o versículo 20. Quem entendeu até aí, diga amém. O cenário otimista é um cenário produzido por ele. Olha para mim. O cenário otimista é produzido por ele. O cenário caótico é factual. Ou seja, é um fato. É algo visível. É algo sentido. Ele está sentindo dores físicas, emocionais, espirituais e psíquicas. Agora ele vai contemplar outro cenário. Qual é o cenário? O cenário otimista. O versículo 21. Coloca no telão. Ele diz, eu quero. Veja que ele tomou a iniciativa. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, o que me é salutar. O que não me é salutar, eu vou descartar. O que me prejudica, o que me adoece, eu vou abrir mão. Amém? Eu vou abrir mão. Eu vou trazer à minha memória, à minha alma, à minha espiritualidade, só o que pode me dar esperança. E você pergunta, pastor João Marcos, o que é que pode nos trazer esperança agora no mundo? Nada, absolutamente nada. Nenhuma liderança mundial, nenhuma nação, nenhum programa governamental pode trazer esperança agora à humanidade. A esperança da humanidade é Cristo. A esperança da humanidade é a igreja do Senhor Jesus que ainda está aqui. A esperança da igreja é Deus. Por isso ele diz, eu quero trazer, se liga aí, ó, a minha mente. Coloca a mão aqui, ó, todo mundo. Como é o nome disso aqui? Cérebro. Eu tenho bilhões de neurônios. Eu posso me tornar um autodidata sem nunca ter entrado em uma universidade. É só usar a mente. Só pensar. Porque a função do inimigo é retardar o meu entendimento a respeito de Deus. Eu preguei aqui, mês passado, nesse altar, sobre Jó. E o que eu citei foi algo interessante. Porque Jó, ele experimentou a crise, mas Deus estava com ele. E depois que ele passa por todo o processo doloroso da crise, da adversidade, das provas, ele diz assim, ó, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje, os meus olhos te contemplam. Você não pode fugir da dor. Você não pode fugir do problema, da crise, da dificuldade, da adversidade. Você não pode fugir, você é cristão. Cristão enfrenta. Cristão enfrenta prisão, cova de leões, cisterna. Porque ele não vai só. Deus vai com ele. Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Você não está só na sua luta e nesta peleja. Deus está contigo nesta peleja. Você não está sozinho. Deus está contigo aí. Por isso ele diz, ó, eu quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. O que é que pode nutrir a minha fé? O que pode nutrir a minha fé é que Deus está comigo. Pastor João Marcos, mas a mídia diz que o mundo vai se acabar. Glória a Deus.
Glória a Deus. Se você está com medo que o mundo vai se acabar, porque se o mundo se encerrar por aqui, a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos. E nós nos encontraremos na eternidade com Cristo. Paulo diz, o que é que Paulo diz? Se eu espero em Cristo, olha o detalhe. Estou esperando em Cristo, amém? Mas eu estou limitado às coisas do mundo. Aí eu vou me tornar o quê? O mais infeliz de todos os homens. Porque eu preciso focar. Diga bem forte, eu preciso focar. O que é focar? É ter objetivo. Os grandes palestrantes do coach, eles dizem, olha, foque. Você precisa focar. Você quer ser um grande empreendedor? Então foque. Você quer abrir um negócio? Quero. Pois foque nesse negócio. Quando chegar a crise, continue nele. Porque se você, no momento da crise, mudar de segmento, você nunca vai prosperar. Você precisa estar preparado para as tempestades. Porque é nas tempestades que a gente amadurece, que a gente cresce, que Deus nos capacita, nos aperfeiçoa e nos habilita. Então Jeremias, ele olha para o cenário otimista. O primeiro cenário que ele olha, o caótico, ok? Ele contempla o cenário de juízo. Mas aí ele puxa para ele e diz, eu não vou viver em função do cenário caótico. Eu vou olhar com os olhos de Deus. E ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aí depois ele vê o terceiro cenário. O cenário suportável. Que cenário é este? Ele diz, no versículo 22, as misericórdias do pastor. Hã? De quem? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas não têm fim. Elas são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Por isto que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. O que são as misericórdias de Deus? São recursos divinos implementados, introjetados em nós para que possamos suportar. Porque veja bem, como é que nós, seres humanos, não vou falar aqui pela questão da fé, seres humanos, como podemos suportar a tudo que está acontecendo no mundo? Não tem condições não. Não há antídotos no mundo para banir dos corações dos homens o medo, o pavor. Não há, irmão. Não há um remédio. Não há um coquetel que a indústria farmacológica diga, esse coquetel vai tirar a tua depressão. Esse coquetel vai tirar teu medo, tua ansiedade, o pavor. Não tem. O que vai fazer você suportar as lutas, as crises, é as misericórdias de Deus. Levante as mãos para os céus, porque Deus está despejando sobre vocês e sobre aqueles que nos acompanham as suas misericórdias. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, olha a palavra, consumidos. Consumidos. O índice de suicídio
aqui no Brasil, fez assim, ó, aumentou assustadoramente. Suicídio. Romper o próprio fôlego de vida. Neste momento em que prego para vocês, pessoas estão se matando. Jovens, crianças, estão se mutilando. O desespero. Porque eles não têm aonde se apegar. Nós temos. Nós temos um Deus que está ao nosso lado, que vela por nós, que não nos desamparou. Então, Jeremias ele vai contemplar, queridos, o cenário suportável. O versículo 27, ele diz: bom é para o homem suportar. Olha aí. Suportar o quê? O jugo. Ou seja, com Deus, através de suas misericórdias, é que nós vamos conseguir suportar. Sem Deus a gente não suporta. Então, o terceiro cenário processual que o profeta Jeremias vai precisar se submeter é o cenário suportável. Ele precisa suportar. Ele vai ver o juízo de Deus, ele vai lamentar, por isso que surge o livro de Lamentações, mas ele está vendo. Ele está sentindo dores. E ele diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. No versículo 26. Aqui nós entendemos que Jeremias, ele produziu a esperança em 3 comportamentos: pacientemente, silenciosamente e submissamente. Eu conversava com a minha esposa hoje, dizia para ela: nós estamos vivendo em um período no mundo em que precisamos ter sabedoria para viver. Se você não tiver sabedoria, você se arrisca. Você dá um passo, mas é um passo falso. Você toma uma decisão ou faz um investimento, e o investimento vai te trazer prejuízos, porque você não teve sabedoria para saber investir na hora certa. E o momento não é para investimento. O momento é de você ficar parado, vendo, contemplando Deus trabalhando. Pastor, mas dói muito. Se está doendo é porque você está vivo. Pastor, eu tenho sofrido tanto. O teu sofrimento não é para a tua morte. O teu sofrimento é para a glória do Altíssimo. O nome do Senhor vai ser glorificado no teu sofrimento. Qual é o segredo? Paciência. Coloca o Salmo 40, verso 1. Olha o que é que Davi diz no Salmo 40, verso 1. Esperei, ó a redundância, com paciência, no Senhor. E Ele, o que foi que Deus fez? Davi está esperando aqui, ó. Esperei pacientemente no Senhor. E Ele, e Ele se inclinou para mim. Ou seja, Davi chamou a atenção de Deus a ponto de Deus se inclinar para ele. E ele se inclinou para mim e ouviu. Deus te ouve, meu irmão. Talvez você diga: pastor, eu oro há tantos anos e nunca Deus me respondeu. Como é que você sabe que Deus não te respondeu? Deus está contigo. Tem paciência, calma. Porque depois da paciência, eu preciso produzir o silêncio. Jeremias está no processo dos cenários. Ele passa pelo cenário caótico, otimista, e agora ele está no cenário suportável. E ele precisa de paciência, ele precisa de silêncio. Silêncio. O meu avô, pai do pastor Jessé, vai completar agora em agosto 95 anos.
E uma das conversas que eu tive com ele como pregador, e ele um pastor já conceituado, consagrado, experimentado, eu perguntei a ele: vô, qual é o conselho que o senhor me dá, eu que estou começando no ministério? O que o senhor poderia me dar de conselho, que eu vou carregar para o resto da minha vida? Ele disse assim: meu filho, eu me lembro como hoje, ele disse: João Marcos, quer um conselho? Eu disse: sim. Quem se cala, vence melhor. Aí eu peguei aquela frase, coloquei dentro do bolso, cheguei em casa, coloquei dentro do guarda-roupa e guardei, e estou até hoje com aquela frase: quem se cala, vence melhor. Imagina o marido e a mulher. Quem é casado, levanta a mão e diga amém. Ou então misericórdia, né? Imagina o marido e a mulher. A mulher tem o processo debilitável da tensão pré-menstrual, que é todos os meses. Ela vai ficar muito incomodada com este processo. As mulheres que estão aqui concordam comigo? Sim ou não? É terrível. Eu não sou mulher, mas eu tenho uma esposa que fala comigo o quanto é terrível esse período. A mulher fica só pela graça. Aí o marido, se ele não tiver sabedoria, na insatisfação da mulher, ele vai para o confronto. Olha a besteira que ele vai fazer. Se ele vai para o confronto, vai vir palavra nociva da mulher, que ela está ali debilitável, então ela vai se tornar agressiva, e o marido vai revidar. No revide, o que é que acontece? Pode acontecer agressões e coisas terríveis, até morte. Aí tem uma frase que diz assim, quando um só não quer, os dois não? Os dois não? Semana passada eu conversava com um senhor de 70 anos. Ele disse: pastor João Marcos, eu estou casado aqui com a minha esposa já fazem mais de 50 anos. Eu disse: rapaz, é muito tempo, rapaz. Qual é o segredo que o senhor conseguiu ficar 50 anos com a sua esposa? Ele disse: eu não falo nada. É. O senhor só fica em silêncio? Só em silêncio. E dá tudo certo? Pior que dá tudo certo. Porque o silêncio, diga bem forte, o silêncio é a arma do maduro. O maduro fica em silêncio, ignora. O agressor vem, aí destila a palavra venenosa. O que é que o maduro faz? Ele recua, fica em silêncio. O silêncio é a arma letal do crente. O diabo fica procurando para saber o que é que ele está pensando, vai falar. Fica em silêncio, não fale os seus projetos e os seus sonhos para ninguém. Fica em silêncio, quem vai falar por você é Deus. É Deus quem vai falar por você. Então Jeremias, ele produz a paciência, o silêncio. E terceiro, a submissão. Ele se submete a este processo passageiro, que é o cenário suportável para alcançar, e eu finalizo, o cenário das oportunidades. Ele passa pelo cenário caótico, e aí dos versículos 1 ao 20, ele vai expor toda a sua insatisfação. Ele produz dentro dele o cenário otimista. Ele diz: eu quero trazer à memória só o que me é saudável. Terceiro, ele produz o cenário suportável. Ele diz: bom é aguardar a salvação no Senhor, e isto em silêncio. Ele precisa suportar. E em quarto, dos versículos 31 a 38, ele produz aí o cenário de novas oportunidades. Porque as oportunidades, elas vão chegar para você. Pode demorar 50 anos, mas elas vão chegar.
Diga amém. Pastor, eu espero há tanto tempo, pois continue esperando, porque Deus vai trazer um tempo de oportunidades para a sua vida e Deus vai te honrar na terra dos viventes. Você vai ser honrado por Deus, mas você precisa se submeter a esse processo. O caos, depois vai para o otimismo, o suportável, até chegar no cenário das oportunidades. A Bíblia diz, no versículo de número 33, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Apesar do sofrimento, há uma clara visão da natureza de Deus. A natureza de Deus é perceptível aqui nos versículos 31 a 33, ou seja, o Senhor não rejeitará o profeta para sempre, mas usará de compaixão. A compaixão representa um sentimento atribuído a Deus, onde Deus, Ele vai se apiedar daquele que está sofrido. Quando Deus produz a compaixão a nós, Ele sente as nossas dores. É a mesma coisa de Cristo quando chega em Betânia e pergunta a Marta aonde estava o corpo de Lázaro. E surge aí o menor versículo da Bíblia, se eu não me engano, coloca aí João 11 e 38. João 11 e 38. Eu acho que é João 11 e 38. É isso? João 11 e 38. O que é que a Bíblia diz aí? Eu acho que não é João 11 e 38. É João 11 e 35. Olha aí, João 11 e 35. Menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Jesus chorou. As lágrimas de Jesus representam o que? A sua fraqueza debilitável? Não, o seu sentimento por Lázaro. Nós somos um Lázaro. Deus não nos chamou para estarmos sepultados. Por isso que quando Jesus olhou para ele e viu ele naquela situação, naquele estado, diz a Bíblia que Jesus chorou. As lágrimas de Cristo representaram a sua compaixão. Jesus se compadeceu de Lázaro. Então a compaixão de Deus também alcançou o profeta Jeremias e te alcança também nesta noite de terça-feira. Se você crê, fique de pé em nome de Jesus. Dê um aplauso bem bonito para o Senhor e coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos.